Shalom, shalom. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. O livro do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Parafraseando no livro de Jó, capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Verso 3: Eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Verso 4: Tuas palavras seguraram o que estava caído, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Verso 5: Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Queridos, Jó estava passando por alguns testes, sendo tão provado que o desânimo veio sobre ele. Seus amigos estiveram com ele por 7 dias e 7 noites e não deram uma palavra, ficaram em silêncio. Em vez de dar uma palavra de conforto e consolo em ver a sua dor, ao invés de ser verdadeiros amigos, se colocaram como juízes e acusadores. Sua esposa disse a ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Meus irmãos, precisamos vencer todos os nossos desânimos. As pesquisas desses últimos dias dizem que nunca houve na história a quantidade de casos de depressão, procrastinação, divórcios, abandono dos lares, abuso de crianças e síndrome do pânico, surtos psicóticos, suicídios e muitas coisas mais. Acredito que todas as pessoas, por algum momento de desilusões, de falência, traições e perdas, já se sentiram desanimadas, muitos por ter que recuar de um sonho, de um projeto. O desânimo, ele é recorrente, ele é universal e é altamente contagioso. E isso é algo que temos que lutar todos os dias. Crente desanima, crente tem crise de choro, crente está sujeito a todas as tribulações da vida. São por muitas vezes testados por Deus e muitas vezes as adversidades da vida vêm com tudo que nos faz desanimar. Desgastes naturais da vida de altos e baixos. Mas quando você analisa a Bíblia, você vê a quantidade de homens de Deus que também desanimaram. E eu queria falar aqui sobre Davi. Depois que Davi comete adultério com Betseba, depois que comete assassinato de Urias, que foi premeditado, você vai ver ele sendo tomado de tamanha angústia. Salmo 39, você vai ver ele falando que enquanto eu meditava, refletia no meu delito cometido, e meus ossos apodreciam dentro de mim. Salmo 51, ele chega em um nível de desânimo tão elevado, que ele diz: retira de mim o teu espírito, ou torne-me da alegria da tua salvação, lava-me com o teu esopo e eu serei puro, purifica-me e serei purificado. Ele queria ficar livre da culpa do delito que estava em seus ombros. Ele estava sendo corroído por dentro. Você vê aqui que Davi estava destruído, corroído pelo desânimo. Outro homem na Bíblia que passou por um desânimo muito sério foi Gideão. Juízes capítulo 6, verso 12. Deus falando com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: ora, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tão grande mal? Por que os midianitas estão assaltando toda a nossa terra, colocando um jugo sobre nós tão grande que estamos em miséria e fome? Gideão estava tomado de um desânimo tão cruel, que quando o anjo disse para ele: não te enviei eu? Vai na tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão disse: eu não posso, eu faço parte da menor tribo de Israel, e na minha tribo, a minha família é menor.
Ora, eu sou o menor de todos. Ou seja, Gideão estava acabado. Ele estava tão frustrado, desanimado, sem forças para nada, apesar de Deus estar falando com ele. Outro exemplo foi o profeta Elias. Ele é uma referência na Bíblia, principalmente na primeira aliança. Você vai ver Tiago fazendo menção da autoridade de Elias, quando ele disse para não chover e não choveu, quando ele disse para chover e choveu. Você vai ver Tiago dizendo que Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós. Elias já vem de um desgaste emocional, mediante a sua caminhada, de ver com seus próprios olhos tanta falta de temor, de respeito, de gratidão, tanta desobediência, e por isso ele estava tão desanimado. 1 Reis 18, você vê um grande avivamento em Samaria. Você vai ver ele julgando, executando todos os profetas de Jezabel. Ele chega no ápice do seu ministério, porém, agora ele recebe um recado de Jezabel dizendo que no dia seguinte colocaria a cabeça dele em uma bandeja. E depois dessa palavra de Jezabel, veio o que? O desânimo. Agora, por que ele desanimou? Porque depois de um grande avivamento intenso, ele achou que todo Israel iria se arrepender, haja vista que foi um arrependimento momentâneo. Ele achou que tudo iria ser diferente, que haveria um arrependimento coletivo do povo. Samaria retornaria para o seu Deus e que ele seria respeitado como homem de Deus. Porém, não aconteceu como ele imaginou. Depois da festa, todos voltaram para suas casas, voltaram também para os seus deuses. E agora Jezabel no calço de Elias. No capítulo 19 de Reis, no verso 4, ele chega num deserto e diz: chega, Senhor, basta, é melhor eu morrer, eu não sou melhor do que meus pais, não tem sentido permanecer vivo. Ou seja, ali está um profeta desanimado e cansado de ver tanta ingratidão. Você vai encontrar outro profeta chamado Jeremias. Ele tinha a vida muito piedosa, muito sofrida, muito dura, muito desafiadora. A história diz que ele sofreu tanto que morreu em estado de pobreza absoluta, miséria absoluta. Lá no capítulo 20, do verso 7 de Jeremias, você vai ver ele chateado, desanimado, dizendo: ó Senhor, o Senhor me enganou, eu deixei ele me enganar. Ou seja, ele estava dizendo: o Senhor não me disse que eu iria passar por tão grande tribulação. Jeremias está frustrado com a situação que ele está vivendo. Isso é a prova de um grande homem de Deus desanimado. Então temos que entender que somos parte de um grupo de pessoas normais que muitas vezes nos frustramos, nos cansamos, nos decepcionamos. Só que Deus nos fez para suplantar a onda do desânimo e reencontrar forças para caminhar e vencer. Jonas pregou para Nínive inteira. Jonas foi o único pregador que ganhou uma cidade inteira, começando pelo rei de Nínive, que depois da pregação de Jonas, ele ordenou que todos jejuassem, até os animais. Apesar do sucesso da pregação de Jonas, ele fica tão desanimado que se assenta no alto da cidade, desejando que Deus mandasse fogo em Nínive. Ele diz: é por isso que eu não queria vir pregar aqui. Eu sabia que o Senhor iria salvar a todos, pois o Senhor é benevolente e amoroso. Chega, Senhor, eu quero morrer. Olha o nível de desânimo. Depois de uma pregação em que converte uma cidade inteira, Nínive era a capital, era uma capital muito famosa, muito conhecida na época. Tinha 600 mil habitantes, todos se converteram. Agora Jonas perdeu a visão por causa do desânimo, pois o desânimo traz uma cegueira espiritual. Lucas capítulo 9, verso 41, você vai ver o próprio Mashiach, Yeshua. Ele diz: ó geração incrédula, até quando eu terei que vos suportar? Você percebe um desgaste de Yeshua. Ele diz: será que todos os milagres que eu fiz no meio de vós não foi o suficiente?
Isso é uma situação de frustração no meio do seu povo. Mateus 23, verso 37, Yeshua olha para Jerusalém, que acabara de rejeitá-lo, descreram da sua mensagem e estavam planejando a sua morte. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Yeshua, ele está externando uma decepção com o povo que não aceitaram a proposta da sua pregação. Então ele lamenta aquela situação. Você vai ver também o Rabino Shaul, depois que estabeleceu igrejas da Ásia até a Europa, discipulou e fez grandes líderes. Agora preso, ele escreve a Timóteo, na segunda carta do capítulo 4, 16, ele escreve assim: na minha primeira defesa, ninguém compareceu ao tribunal comigo, todos me abandonaram. Imagina um homem que construiu um legado colossal de ministérios e líderes, que expôs a sua própria vida, que se doou diversas vezes pelo povo, e nesta audiência que ele é sentenciado à morte, Paulo está de frente ao juiz, e olha para trás para procurar algum dos seus discípulos, um dos seus irmãos em Cristo. Ele diz: todos me abandonaram. Ingratidão, falta de solidariedade, sem respeito ao seu líder. Ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Quando Timóteo chega, ele já tinha sido executado. Não dê ouvidos a pessoas ingratas. Por quê? Pois pessoas assim só ficam satisfeitas quando te colocam para baixo. Existem pessoas que têm o prazer de ver pessoas para baixo. Mateus 24 vai tratar da mulher do fluxo de sangue e também de Jairo, e você vai ver que alguns chegaram para Jairo e disseram: para de incomodar o mestre, ele não vai te ouvir. Yeshua olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Neemias capítulo 4, verso 1 e 2 vai falar acerca de Neemias, que está liderando um dos maiores movimentos políticos de todo o tempo, que foi a reconstrução de Jerusalém. Neemias foi um dos maiores estadistas da história, que reorganiza Israel como nação depois do cativeiro babilônico. Quando ele começa a levantar os muros de Jerusalém, aparecem 3 inimigos: Sambalat, Tobias e Gésem, e eles conspiraram de todas as formas, com palavras contrárias, com mentiras. Neemias disse: ouve desde o céu, ó Senhor, registra as palavras dos nossos opositores. Meu irmão, minha irmã, não dê ouvido a pessoas que só sabem te colocar para baixo com palavras ingratas, com mentiras, calúnias e etc. Pessoas que querem te ver caminhando, pessoas que não querem te ver caminhando, alcançando resultados. Não dê ouvido para essas pessoas. Não dê ouvidos a pessoas que não se submetem ao princípio de autoridade, que não se submete ao princípio de autoridade, não reconhece o comando de Deus na sua vida, e nem o comando de Deus, ao qual colocou como autoridade sobre si. Não ouça a quem coloca em dúvida as promessas de Deus na sua vida. Neemias capítulo 1, verso 11, Neemias vai dizer assim: Senhor, lembre das promessas ao seu povo. Ele faz da sua oração um relatório daquilo que Deus fez durante toda a trajetória da vida do seu povo. Neemias capítulo 6, verso 10 ao 13, ele diz: construímos o muro e até a sua metade chegaram os edificadores e disseram: não podemos mais construir o muro. E Neemias pergunta: por que não? E eles disseram: porque o entulho é muito. Enquanto eles estavam na construção, eles não viram o entulho. Quando tiraram os olhos do propósito, viram o entulho e desanimaram. Continue com seus olhos naquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você tirar os olhos disso, você vai desanimar. Tira o teu olhar do entulho e olha para a construção do muro e veja o que Deus fez na sua vida. Preste atenção, Isaías 43, verso 1 e 2, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. 2 Coríntios capítulo 1, 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus vai mudar a sua vida e vai liberar a vitória. Deus vai tirar o Brasil das cinzas. Deus, ele é zeloso com a sua palavra. É um tempo de nós nos erguermos e não há lugar nas nossas vidas para o desânimo. Aprenda a obedecer e sem questionar e seguir em frente. Deus abençoe a sua casa em nome do Mashiach.